E o setor de máquinas e equipamentos avalia a reforma tributária como um olhar mais positivo do que negativo na questão da redução da carga de impostos sobre importante segmento para o setor produtivo. O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, esteve em Joinville e falou da expectativa de aprovação da reforma no Senado com as propostas de emendas apresentadas pelo setor. Olha, o texto que está no Senado, ele é pior do que o texto que foi apresentado originalmente em 2019 pelo deputado Baleia Rossi na Câmara. Ele foi trabalhado na Câmara, ficou lá 4 anos e foi aprovado esse ano, e ele teve algumas pioras por um excesso de exceções, e quanto mais exceções, você aumenta mais a alíquota. No entanto, é preciso dizer que mesmo esse texto, que já foi aprovado na Câmara, tira o Brasil do inferno e coloca no paraíso. A evolução que o país vai ter é enorme. Então eu avalio da seguinte forma: muito bom, mas poderia ser melhor. E com isso, a ABMAC, através da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria de Máquinas, nós estamos propondo aos senadores 11 emendas, se eles vão ou não apresentar essas emendas para uma melhoria do texto. Com relação a máquinas e equipamentos, com relação a investimentos no Brasil, quem compra uma máquina de investimentos está fazendo, o Brasil tem um problema muito sério de baixa produtividade, porque tem pouco investimento. O Brasil hoje investe em torno de 18% do PIB, tinha que investir 25% do PIB. Investe pouco. O Brasil precisa mudar isso. O Brasil é o único país do mundo que tributa investimento. Esta reforma acaba com a tributação do investimento e coloca a gente em pé de igualdade com os nossos concorrentes. Outra grande vantagem dessa reforma é que ela desonera as exportações. O Brasil é o único país do mundo que um bem manufaturado que nós exportamos chega no porto com aproximadamente uma carga de 10% de impostos não recuperáveis. Isso não acontece em nenhum lugar do planeta. Só que essa reforma tributária vem desonerar exportações, desonera os investimentos, e ela tem um poder que em 10 anos, se nada mais for feito no país, só essa reforma, nós teríamos um ganho de PIB de 15%. Então nós estamos muito esperançosos, na verdade temos quase certeza que será aprovada no Senado. No entanto, ela precisa de melhorias, e nós vamos trabalhar para que venham essas melhorias no Senado. As ferramentarias, que tem mais de 400 empresas só na região de Joinville, também esperam que a reforma tributária seja mais flexível na carga de impostos, principalmente para dar mais competitividade internacional ao setor, como afirma o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, Christian Dilma. Exatamente, nós temos vários fatores que atrapalham a nossa competitividade, mas certamente uma das mais importantes é a carga tributária quando comparada aos nossos principais concorrentes, né? Quando a gente avalia aí os países asiáticos e inclusive agora alguns outros países aqui da própria América Central, o fator impostos, o fator tributos, ele é fundamental para desamarrar essas travas que nós temos na questão de produção local e até a viabilidade que a gente se torne um país exportador de ferramentais. E o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins, anunciou em Joinville a criação de um grupo de trabalho que vai tratar de investimentos em ferrovias no estado. Ele falou com a Jovem Pan Joinville sobre os projetos de ampliação desta malha. Em entrevista ao repórter Diego Rosa, Beto Martins também falou da importância de ampliar a infraestrutura de portos para receber navios maiores. Quando nós assumimos o governo, e o governador Jorginho criou a secretaria justamente para que a gente pudesse dar protagonismo para temas tão importantes que estavam incipientes no estado de Santa Catarina. Ferrovias é um deles. E só que nós não queremos fazer um projeto que tenha apenas a vontade e o desejo de um governo. Nós queremos fazer um projeto de estado, até porque ferrovia não se faz da noite para o dia. Então a melhor forma que nós encontramos, e até seguindo a orientação do governador, é chamar a sociedade organizada para conversar. Então esse grupo de trabalho, que vai ser inclusive por decreto, vai ter a participação primeiro daqueles que exploram ferrovias no estado, que é a Rumo aqui no norte e a Ferrovia Tereza Cristina lá no sul. Vamos ter a participação da Fiesc, da Facisc, de todos os portos de Santa Catarina, todos os presidentes de portos, e nessa mesa de discussão nós podemos avançar nos projetos de ferrovia. Neste momento, 2 projetos já estão acontecendo. É o projeto que liga Chapecó a Correia Pinto
e também um projeto que liga Navegantes a Araquari, que o objetivo é depois fazer a ligação com a malha sudeste. Enfim, esses 2 projetos já estão sendo apresentados, já estão sendo feitos, vão ficar prontos em setembro do ano que vem. O Estado está investindo 30 milhões de reais. Mas os próximos projetos passam primeiro por análise desse grupo de trabalho. Secretário, aproveitando a questão, os portos tiveram bons resultados, o senhor acompanhou bem, divulgaram muito quebra de recordes de movimentação. Parece que os portos estão consolidados. As questões pontuais dos portos, a abertura dos canais, melhoria nos acessos para ter mais navios de grande porte e outras gerações de atracamento. Como é que está esse andar dessa infraestrutura para navegações de navios maiores? Então, esse é o contexto. O presente está maravilhoso, né? Todos os nossos portos encontraram suas melhores vocações. Hoje, Itapoá e Portonave, né, lideram na parte de container, nos orgulham nacionalmente, porque tirando o Santos, nós já somos o 2º e 3º maior porto do Brasil em container. São Francisco e Imbituba, administrado pelo Estado, encontraram uma vocação no mercado de granéis, fundamentalmente, e vão muito bem. São Francisco ainda também compartilha com carga geral. Porém, nós temos que estar sempre de olho no futuro. E se nós não nos anteciparmos, esses bons resultados, esses recordes podem virar lá na frente um problema. Porque se nós não adequarmos o canal de acesso da Baía da Babitonga, se nós não adequarmos a bacia de evolução de Itajaí, se não resolvermos o problema do mole de abrigo de Imbituba, nós teremos problema com a navegação do futuro e nós poderemos perder carga e navios. Então, por isso, nós estamos trabalhando fortemente em cima destas questões que foram diagnosticadas como as fundamentais para o futuro dos portos. Qual a importância aqui do canal da Babitonga nesse contexto? 50% do movimento de carga em Santa Catarina passa pela Baía da Babitonga. É o Porto Público de São Francisco, é Itapoá, é o terminal petroleiro. Então, sem dúvida, ela tem uma grande prioridade. Nós recebemos agora a informação do governo federal, quando anunciou o PAC, que essa obra poderia ser custeada por um financiamento, que o governo federal apoiaria com um financiamento. Nós agora vamos nos unir aos gestores do Porto de São Francisco, aos gestores do Porto de Itapoá e vamos para Brasília saber que tipo de financiamento é esse, se ele é subsidiado, não é, como funciona, para que junto com esses portos, o governo do estado já está comprometido, possamos fazer a construção financeira para determinar o mais rápido possível o início dessas obras. Ainda falando em logística portuária, o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Elias Vieira, disse à Jovem Pan que uma das expectativas é aprimorar o acesso ferroviário ao terminal. Segundo ele, há um bom encaminhamento para melhorias nesta área. A gente felizmente, eu acho que hoje vive um momento em que todos esses atores estão dialogando com mais condição, com mais transparência, seja do setor público, do setor privado, né? Tivemos em Brasília, no Ministério dos Transportes, em relação ao acesso ferroviário. A boa notícia da semana foi a publicação do edital do contorno ferroviário de São Francisco do Sul. O edital vai ser lançado agora no próximo mês de outubro. É uma obra aguardada há muito tempo pela comunidade para resolver o conflito ali com os veículos, né, que usam a rodovia, a conexão com a ferrovia. Então é uma primeira obra que já nos dá assim, muita esperança de que o futuro é promissor. Sobre infraestrutura, o vice-presidente da Câmara de Portos e Navegação da Frente Mista de Infraestrutura e Logística, o deputado Carlos Chiodini, disse que estão sendo feitas ações de melhorias na estrutura ferroviária, mas o avanço das obras depende de recursos. Bem, nós temos 2 cenários. O cenário já colocado, histórico, que hoje é explorado pela Malha Sul da concessionária Rumo, foi no passado recente pela LL, que está em vias de renegociação da renovação da concessão para mais anos, com a imposição de um investimento bilionário aqui em Santa Catarina de adequação dessa ferrovia, que passa pelo contorno de Joinville, que entra em Araquari e por outros caminhos aqui, o contorno de Jaraguá do Sul, assim por diante, e adequando também a bitola dos trilhos, deixando essa ferrovia mais competitiva aos momentos atuais, sendo que ela é uma ferrovia já centenária. Outra questão importante é a questão de investimentos públicos que estão sendo retomados. O contorno de São Francisco do Sul retoma a obra ainda esse ano com 54 milhões de reais investidos pelo governo federal. É para dar uma obra que ficou parada lá, ela iniciou, parou, foi abandonada, agora vai voltar. E a outra questão, a possibilidade de novos investimentos em novos trechos. Fala-se das ferrovias que vão ligar os portos catarinenses, de uma nova ferrovia que vai levar a proteína vegetal ao oeste catarinense, mas isso vai depender se tem viabilidade econômica.
né? Porque o governo não tem recursos para construir essas ferrovias. Então, o empreendedor vai colocar o dinheiro, tem dinheiro no mundo, né? Tem fundos no mundo todo para investir, mas tem que ter retorno financeiro. Então, esses projetos que já existem dependem da sua viabilidade para que eles possam acontecer.